Fala galera, professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e nós vamos falar o quê? Dos apagões no Brasil, segunda parte. Vem comigo, tô te esperando. Apagões no Brasil, parte 2. Se não assistiu o primeiro vídeo sobre os apagões no Brasil, volta lá, tá? Entra aí na descrição da bio, vai no primeiro vídeo para poder entender um pouquinho o porquê desses apagões dentro do Brasil. Nós vamos começando falando aqui da crise do petróleo da década de 70. Essa crise do petróleo na década de 70, ela vai trazer como consequência imediata a chamada hiperinflação. Lembra, o que é inflação? É o aumento significativo do preço dos produtos e dos serviços. Na década de 70, a matriz energética do mundo era a usina termoelétrica. Era a usina que queimava carvão, mas também queimava o quê? Petróleo. E aí você lembra daquela regra básica do capitalismo? Aquilo que é mais desejado, aquilo que é mais procurado, acaba ficando o quê? Mais caro. Então imagina na década de 70 um mundo rico e um mundo pobre. As indústrias do mundo rico e as indústrias do mundo pobre querendo desesperadamente petróleo. Resultado, essa supervalorização do petróleo empurrou o preço desse combustível fóssil lá para cima. Então, se o combustível utilizado para fazer essa fábrica funcionar ficou mais caro, a produção também ficou mais cara. O produto também ficou mais caro. O serviço também ficou mais caro. Uma hiperinflação. Sabe qual é o resultado disso, por exemplo, no Brasil? Você vai ter o início da diversificação da matriz energética brasileira. Ora, combustíveis fósseis estavam muito caros. Petróleo, o carvão. O Brasil, então, a partir da década de 70 e 80, começa a diversificar a sua matriz energética e utilizar o seu imenso potencial para a produção de energia o quê? Hidrelétrica. Imenso potencial, uma vez que o Brasil possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Ou melhor, a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia do Rio Amazonas. Olha o detalhe, a bacia do Rio Amazonas possui um imenso potencial hidrelétrico, mas que não é instalado, não é utilizado, porque tem trechos de planície e os impactos socioambientais seriam muito elevados caso fosse construída uma usina hidrelétrica nesse local. Os grandes parques hidrelétricos do Brasil ficam, portanto, em trechos de planalto, como a bacia do Paraná, e o trecho da bacia do Rio São Francisco. Olha uma informação interessante para você. Das 5 maiores usinas hidrelétricas do planeta, das 5, tá aqui, ó, top 5, certo? Gostou aí do inglês? Tô arrebentando, tô assistindo aula com o professor Augusto, né? Tá, top 5, certo? Tô demais, tá? Usina de Três Gargantas na China. Usina de Itaipu, Brasil. Olha o detalhe, Itaipu é binacional. Brasil e Paraguai. Belo Monte, Brasil. Guri, Venezuela. E Tucuruí, Brasil. Das 5 maiores do mundo, 3 são o quê? Brasileiras. E aí, é no mínimo antagônico você ter 3 das 5 maiores usinas hidrelétricas do planeta e mesmo assim sofrer com apagões e com falta de energia. Isso é resultado dessa sobrecarga da nossa matriz energética, já que a maior parte da energia do Brasil é gerada através dessas usinas hidrelétricas. Você tem inúmeras usinas hidrelétricas espalhadas pelo território nacional, algumas já concluídas e outras em fase de conclusão. O Brasil, ele continua mantendo a maior parte dos seus investimentos nessas usinas hidrelétricas. Mas, a partir dos anos 2000, você começa a diversificar a matriz energética brasileira, principalmente com a energia eólica. Não esquece disso, turma, não esquece. A energia elétrica que é distribuída no Brasil é gerada principalmente por usinas hidrelétricas, por termoelétricas. Sim, nós ainda queimamos carvão, queimamos petróleo e queimamos gás natural para gerar energia elétrica. E hoje, o maior parque em expansão no Brasil é o parque de energia eólica.
Tudo bem? É para você pegar e não se empolgar e dizer, opa, o Brasil só depende de hidrelétrica. Não! Temos hidrelétricas, temos termoelétricas e uma crescente significativa de parques eólicos, principalmente, saca só aqui, ó, na região Nordeste e na região Sul e Sudeste do país. Afinal de contas, essa região aqui, Nordeste, e essa porção Sul e Sudeste do país são áreas de circulação atmosférica constante. São áreas de convergência atmosférica. Ventos alísios e ventos contralísios. Gostou dessa aí, mestre e doutor, meu parceiro Saulo Formiga? Estou estudando um pouquinho aí, né, de geografia. Então, áreas de convergência atmosférica. Que nome bonito, né? Convergência atmosférica. Linha do Equador recebe ventos alísios, que saem dos trópicos em direção ao Equador. Do Equador em direção aos trópicos, ventos contralísios. Circulação atmosférica constante, que garante a essas porções do território brasileiro um imenso potencial para a instalação de parques eólicos. Certo? Dentro do Brasil, você tem inúmeros setores que precisam de investimentos na sua melhoria estrutural. Você tem a questão dos portos, aeroportos, serviços públicos, rodovias. A gente tem uma aula fantástica depois sobre rodoviarismo no Brasil. Calma, mas já vai a dica. Esse rodoviarismo no Brasil, nós vivemos a crise dos caminhoneiros. Cara, esses últimos 5 anos no Brasil aí foi algo, no mínimo, estrondoso. Crise dos caminhoneiros, aumento do preço dos combustíveis, o Brasil para. Por quê? Porque o nosso transporte de pessoas e mercadorias no país é feito principalmente por rodovias. Fica a dica. Então você tem inúmeros setores no Brasil que precisam de melhorias de investimentos industriais. Industriais, energéticos e estruturais. Então fica a dica para você pegar e não imaginar que é só o sistema de distribuição elétrica no Brasil que está defasado. Certo? Aí vamos para cá. O Brasil, ele tem uma relação com 2 países latino-americanos bem estreita. Um deles é a Bolívia. O Brasil, ele compra gás natural da Bolívia. É o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, que começou ali a ser negociado na década de 90 e que a sua conclusão ocorre agora em 2010. Então, as termoelétricas brasileiras, vamos anotar. As termoelétricas brasileiras queimam. Vamos por ordem? Carvão da China. Carvão da China. Gás natural da Bolívia. E o petróleo? O petróleo das áreas da Bacia de Campos, da área do Recôncavo Baiano e, nos últimos anos, o petróleo da Venezuela. Exatamente. A Venezuela hoje é um dos grandes parceiros econômicos do Brasil no que diz respeito a essa compra de petróleo. Isso acontece principalmente ali em 2015, 2014, quando essa Venezuela ela entra no Mercosul. E quem apoia a entrada da Venezuela no Mercosul é justamente o Brasil. Mais recente, nós sabemos que existe uma crise econômica dentro dessa Venezuela que vai atingir principalmente o quê? O petróleo. O que provocou uma imensa inflação dentro dessa Venezuela, gerando um grande fluxo migratório de venezuelanos em direção ao Brasil. Portanto, nesse exato momento, 2020, você que vai fazer o Enem, você que vai fazer a UEMA, você no Brasil que está assistindo a gente, que vai fazer vestibular em qualquer parte do país, hoje, nos últimos 2 anos, as relações diplomáticas Brasil e Venezuela são relações que estão abaladas, muito por conta de questão de governo. Além disso, a economia venezuelana nos últimos anos é uma economia que não anda muito bem, devido à crise, à desvalorização do petróleo, provocando um intenso fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil. Tá? Em relação ao Mercosul, essa Venezuela está suspensa. Dentro do Brasil, nós ainda temos o quê?
uma grande quantidade de termoelétricas, lembra? Queimando o carvão da China, queimando o gás natural da Bolívia e utilizava muito o petróleo da Venezuela, hoje utiliza mais o petróleo da bacia de Campos, das bacias do Recôncavo Baiano e do próprio pré-sal. Mas a matriz energética do Brasil é aqui, ó. Utiliza água, que é a usina hidrelétrica. Vamos comigo. Quanto tempo tu gasta no banho? Tu escova os dentes com a torneira ligada? Quando tá passando sabonete, shampoo, chuveiro tá ligado? Você vai lavar o carro do seu pai, pega a mangueira e água na doida? A sua mãe é aquela que pega a mangueira e vai lavar o terraço, vai lavar a calçada? Você está dentro do grupo de pessoas que desperdiça água. E quando nós temos esse desperdício de água, é lógico que essa água vai faltar para alguma coisa. No caso do Brasil, o desperdício de água acaba fazendo com que falte água para gerar o quê? Energia. Quando você fala desse sistema de distribuição elétrica, dos apagões no Brasil, você tem que lembrar o quê? Que o Brasil ele foi atingido pelo fenômeno da Laninha, que vai provocar aumento de chuvas na região norte e vai provocar uma seca mais prolongada na região sudeste. Quando chove menos nessa região sudeste, alguns dos principais reservatórios de água do Brasil vão diminuir o seu volume hídrico. Alguns desses reservatórios utilizam água para abastecimento urbano, para abastecimento industrial e também para geração de energia. Você tem um conjunto de fatores determinando isso. Essa região aqui, ó, centro-sul do Brasil, centro-oeste, sul e sudeste, é uma região de grande concentração populacional, grande concentração industrial, portanto, um maior nível de consumo energético. Quando você tem um desperdício de água, vai faltar água para abastecimento urbano, para abastecimento industrial e também para a geração de energia. Sabe qual é o resultado disso? É necessário você desligar as usinas hidrelétricas e ligar as usinas termoelétricas. Mas sabe qual é o detalhe? A usina hidrelétrica utiliza água. O Brasil não precisa comprar água. Ela é de graça. Em um país de características climáticas com um grande índice de chuva, pluviosidade. Mas para gerar energia termoelétrica, o Brasil precisa comprar. Precisa comprar carvão, precisa comprar gás natural. Resultado, nós acabamos vivenciando no país a tal da bandeira vermelha. Pega a conta aí de energia da sua casa. Olha ali se o valor está em vermelho, bandeira vermelha. E o teu pai vira para você e diz, está vendo? É tu que está assistindo esse Netflix até tarde. Aí tu diz, não, papai, culpa não é minha. Culpa é de quem está desperdiçando água. Culpa é da laninha que vem provocando estiagem no sudeste. Culpa é do alto preço do carvão, do alto preço do gás natural, que encarece a nossa conta de energia. Quando você tem uma retomada do período chuvoso, essa regularização da quantidade de chuvas, os reservatórios voltam a ficar cheios, as áreas hidrelétricas voltam a ser ligadas e a tendência é a conta de energia diminuir, ficar ali entre a bandeira amarela e a bandeira vermelha. Mas, turma, desde 2013, 2014, nós não vivenciamos mais a bandeira verde, que seria ali essas contas de energia mais baratas. Então, quando você tem uma sobrecarga na matriz energética brasileira, além dos apagões, que infelizmente se tornaram frequentes no Brasil, você acaba tendo também um aumento significativo na sua conta de energia. Então, olha só que relação massa. Quer diminuir a fonte de energia? Economiza água, porque tudo está interligado. Beijo grande, fiquem com Deus. Encerramos aqui e eu encontro vocês em uma próxima oportunidade, se assim Deus há de nos permitir. Beijo, tchau!